Olá, meu nome é Paulo, essa é a página Política Se Discute Sim, e o vídeo de hoje é para a gente repercutir um pouco essa distribuição de cargos que está havendo aqui na cidade de São Sebastião, e os vereadores estão colocando as esposas, os sobrinhos, os filhos, os assessores, está uma loucura. Para começar a falar sobre isso, a gente precisa esclarecer alguns pontos. Primeiro que sempre surge é, isso é legal, o que está acontecendo? Bom, conversei com algumas pessoas, aparentemente o Felipe Augusto ele fez de novo. Sim, ele fez de novo, porque ele já, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar que ele é condenado da justiça justamente por ter criado o cargo de forma irregular, de forma ilegal. Então ele foi condenado na justiça, o prefeito da nossa cidade, o cara que cuida da grana, que cuida da vida das pessoas, ele é um condenado da justiça. É isso. E essa nova criação de cargos, esses 300 aí em 2 meses, aí, né, quase 300, pouco menos ali, eles também foram criados de uma forma irregular. E o que todo mundo sempre pergunta, pô, e o Ministério Público, não tá vendo isso? Conversei também com pessoas ligadas ao Ministério Público. O que elas me falaram? Na verdade, a pergunta que eu fiz foi assim, se a gente fizer uma pressão popular direcionada para o Ministério Público, a gente consegue que se adiante os trabalhos, a gente consegue que eles tomem um posicionamento ali? Não. A resposta que eu obtive é que não vai adiantar pressionar o Ministério Público, porque eles trabalham no tempo deles, os promotores têm o tempo deles, eles fazem do jeito que eles quiserem, eles trabalham, eu confio nas instituições, mas o tempo é deles. Então, a gente precisa primeiro votar certo. Já não fizemos isso, então a gente agora tem que se manifestar. Um outro questionamento que fica também é essa distribuição de cargos. Dá para entender que isso daí é propina? Dá para entender que é como pagar uma propina, aquelas famosas malas de dinheiro? Dá para entender isso, gente? Eu entendo que sim, tá? Quando você tem, e aí eu trago para minha vida pessoal, né? Eu consigo fazer um exemplo muito claro com a minha vida pessoal. São um pouco menos mais ou menos uns 15 anos que eu trabalho na área de petróleo e gás. E, e nesses empreendimentos, a nossa empresa pega um contrato e a Petrobras, que é o cliente, contrata uma outra empresa para fazer a fiscalização. Que nesse exemplo seria dá para fazer uma analogia com os vereadores. Os vereadores estão para fiscalizar a prefeitura, o prefeito Felipe Augusto. Imagina se o meu patrão coloca de engenheira da obra a esposa do fiscal, que normalmente são engenheiros ali, né? Pega ela para colocar de engenheira da nossa empresa, do nosso contrato, a esposa. Tu acha que ele vai parar algum serviço nosso? Tu acha que ele vai fazer retrabalho, que é o pior prejuízo que a empresa pode ter ali? Que é a questão do retrabalho, que gera um prejuízo muito grande para a empresa. Você acha que ele vai fazer? Não vai. Ele vai aprovar tudo, vai fazer vista grossa para tudo. É exatamente o caso que a gente tem aqui. Daniel Simões poderia assinar a SEI. O Marcos Fulli poderia, só que o Marcos Fulli foi o primeiro que se levantou para dizer assim, ó, não, eu não vou assinar. Quem tem que fiscalizar isso é o Comus, mas na verdade é a Câmara Municipal que tem que fiscalizar. Ele poderia assinar, só falta uma assinatura. Tu acha que o Daniel Simões vai assinar? No outro dia a esposa dele está demitida. Então, gente, e outra coisa que eu vou falar, no caso do Daniel Simões, que é o escândalo maior, a esposa dele recebe 7 mil reais por mês. Ele 8, que nós pagamos, né, que ele foi eleito, nada mais justo, e a esposa. E sabe, não tem nada de ilegal nisso, ela vai trabalhar, só que ela fica até com o trabalho dela sendo questionado, se é competência, se não é, por quê? Porque são 7 mil reais por mês, se a gente encarar isso como propina, dá 350 mil reais numa gestão até o final do mandato do Felipe Augusto. Você está entendendo o tamanho da mala de dinheiro? É isso, se a gente for encarar a distribuição desses cargos e os vereadores se aproveitando desse cargo, cara, esse rolê aí tá em 350 mil reais. Então, e aí, no final das contas, a lógica nos leva a pensar. E a credibilidade desse vereador, como é que fica? Cara, ela fica comprometida. Do meu ponto de vista, ela fica comprometida. Eu gostaria muito que o Wagner Teixeira, que propôs a SEI, que ele perguntasse novamente para os vereadores, principalmente para o Daniel Simões, para o Diego Nabuco, para o Marcos Fulli, para todos esses que estão se beneficiando com esses cargos na prefeitura, né? Que o Felipe Augusto é patrão de algum parente, de algum amigo ali. Se eles vão assinar, pô, por que não assinar? E perguntar principalmente como é que fica a credibilidade desse vereador. Não vem dizer para mim que ele vai trabalhar de forma independente, porque não vai, a gente sabe que não vai, né? Bom, um outro questionamento que também fica esses quase 300 casos aí, esses quase 300 cargos, da onde sai o dinheiro? Bom,
Do ano passado, o faturamento da cidade, faturamento, a arrecadação da prefeitura estava na casa de 1 bi ali, né? 1 bi, que era o dinheiro que podia gastar, não podia. De qualquer forma, mesmo se for muita grana, igual 1 bilhão de reais é muita grana, mesmo se for muito dinheiro, a porca não consegue andar, né? Se a gente pensar que a prefeitura é uma porca cheia de teta e os vereadores estão colocando ali as esposas, os sobrinhos para mamar nessa teta, para mamar nessa porca, e o Felipe Augusto sendo o dono da porca, né? Porque ele é o dono da cidade. Se a gente encarar desse jeito, a porca não consegue desenvolver o trabalho. Então, o que, que o Felipe Augusto faz? Ele ferra a máquina pública. E aí você chega no hospital de Boiçucanga, você quer um pediatra? Não tem. Por quê? Porque os 7 mil reais que era para ser pago para o pediatra, está sendo pago para a esposa do Daniel Simões. A farmácia está fechada? Bom, quem deveria estar lá na farmácia? O funcionário que deveria estar lá na farmácia, para a farmácia ficar aberta em período integral, o dinheiro de pagar o salário desse cara tá sendo pago pro sobrinho do Marcos Fulli. Tá entendendo que hora que isso chega na gente? Cara, é muito importante a gente ter isso claro na mente. O Felipe Augusto não paga água e luz de prédio público, de postinho, de repartição pública. Ele não paga. Mas ele tem dinheiro para 300 vagas. E não é vaga de PEAD isso aí. A gente não tá falando de vaga de PEAD. Vaga de PEAD é para mim, para vocês. O que a gente está dizendo aqui são de funcionários que ganham de 7 a 10, 12, 15 mil reais. Então, gente, vamos acordar. E a reflexão que eu queria deixar no final desse vídeo é simples. Por que o Felipe Augusto continua fazendo isso? Ele é condenado à justiça, ele continua criando cargos, continua colocando a carreira dele em risco. Por quê? Aí, eu vou fazer uma analogia ali na questão do futebol. Ali o Sérgio Braga e o pessoalzinho que gosta de futebol, futevôlei ali também, né? Quando você tem um cara igual o Felipe Augusto jogando no jogo ali, né? Ele comete uma falta quando ele cria esses artifícios, né? Quem que tá fora do jogo? O Pastor Elias. Ele trouxe o Pastor Elias, colocou o Pastor Elias no banco de reserva, ganhando 10 mil reais por mês. Todo mundo que está no campo de futebol ganha. Ele coloca o Pastor Elias, que fica ali transitando na sessão da Câmara, 10 mil reais mês, ele bota no banco de reserva, e o Felipe Augusto fica fazendo todas as cagadas do mundo. Quem é o reserva do Felipe Augusto? Reinaldinho, é o próximo a assumir. Na vez do Reinaldinho, o Felipe Augusto não se candidata a nada, mas ganha um cargo dentro da prefeitura para ganhar 15 mil, 25 mil reais. Quer dizer, eles nunca perdem. Geração após geração, eles estão ali, ó, se escalando para o jogo. Então, gente, a gente precisa abrir o olho e vigiar. A gente precisa se organizar, protestar e ir contra tudo que esse pessoal quer, porque se começou assim, não vai terminar bem. Bom, esse é o vídeo, deixa aí embaixo, eu vou subir junto o resuminho aqui e a gente pode continuar esse debate nas redes sociais. Se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho, aperta gostei, assiste por lá também para dar visualização. Tamo junto, fica bem, política se discute sim.